a todos, muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite. Bem-vindos de volta aqui para que a gente possa ter um pouco mais de uma conversa. Eu sempre falo conversa porque a aula é aquela coisa, para minha opinião, um pouco mais engessada, um pouco mais chata, para não dizer, né? Por isso que eu prefiro falar que a gente está aqui batendo um papo e não uma aula. Hoje vai ser o primeiro de dois, onde a gente vai falar de direito. Agora de direito de arena e depois de direito de imagem. Então, se gostou dessa, já fique para a próxima, ou então se inverteu a ordem, espero que tenha gostado da parte de direito de imagem, goste de direito de arena. Por que a gente dividiu? Porque são temas que são muito parecidos para quem milita no direito e especialmente para aqueles que estão de fora do direito esportivo, mas que na verdade tem uma grande diferença, uma diferença considerável na verdade. Por isso que a gente dividiu para ajudar vocês que estão vendo, verem que são coisas distintas. E vamos começar esse capítulo especificamente falando sobre o direito de arena. Mas, Igor, que história é essa de direito de arena que você está falando, que a gente vê no jornal, que a gente vê na TV, que teve medida provisória alguns anos atrás, toda aquela discussão sobre de quem tem o direito de fazer a transmissão, se é o mandante, se são os dois, se pode vender individualmente, se não podem. Isso nós não vamos tratar aqui agora. Quem é que pode vender, quem é que não pode. Isso é um tema para uma próxima aula que vocês vão poder acessar depois. Agora a gente vai falar do aspecto do direito de arena em relação ao jogador de futebol. Aqueles 11 que estão em campo, mais aqueles que estão no banco. E isso é importante a gente deixar claro que são para todos. Por que eu falo deixar claro? Porque no passado, não muito distante, existia uma discussão acerca de a quem competia o direito de arena, quem poderia receber? Só aqueles que estão em campo, aqueles que entraram no decorrer da partida? Hoje não, hoje já está tranquilo, se já está com entendimento relativamente muito tranquilo, até porque veio mudanças legislativas, como vocês vão ver daqui a pouquinho, dizendo que são para todos. Foi para o jogo, está relacionado, vai receber o direito de arena, então bora lá! Gente, vamos explicar aqui sobre o direito de arena. Eu acho que é interessante a gente fazer uma breve, muito breve, explanação que ele vem do direito, do meio do entretenimento. E aqui é interessante a gente abrir um parênteses que a gente vai fechar logo, que dizendo que existe, e eu concordo com quem fala isso, que o esporte, o desporto, é um dos ramos do entretenimento. Nós, brasileiros, temos essa paixão por futebol, tanto é que futebol é visto como meio ambiente material, meio ambiente cultural do brasileiro, essas coisas da seleção brasileira, acharmos que é a pátria de chuteiro. Eu discordo, mas há quem acha. Tendemos a pensar que o direito de arena, o direito esportivo é uma coisa isolada, ele não é. Ele, como todo ramo do direito, ele puxa outras coisas que vem, nesse caso, do direito do entretenimento, que é o direito de arena. E o que é isso, gente? Resumidamente, é o direito dos atores, no caso os jogadores, de receberem uma parte, no caso são 5%, do dinheiro que os clubes recebem da transmissão da televisão. Você pega esse dinheiro, que vai dar o valor X, vai dividir pelo número de pessoas que estão no campo e vai dividir. Eu poderia parar esse vídeo nosso agora. Pronto, expliquei. Mas eu acho que merece explicar mais um pouco, porque há implicações trabalhistas, há implicações civis. E, fazendo isso, a gente já vai puxar o gancho para a próxima aula, ou quem já viu a outra, vai entender melhor essa nossa distinção aqui. Esse direito de arena vem porque as emissoras de TV e internet agora usam a imagem, que é um bem personalíssimo, como vocês sabem, dos atletas. Tanto é que, em regra, não cabe direito de arena para rádios. Mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho melhor para vocês, tá? A internet, aqueles que fazem a transmissão com imagens, não estamos falando daquelas pessoas que fazem a transmissão em web rádios, ou então que é com vídeo, mas que só passa os locutores na TV, que estão falando do jogo, não tem o direito de arena porque você não tem a imagem do atleta. Você está falando do jogo, mas não está falando do atleta. Então, fixem isso. O direito de arena, ele vem da exploração pelos meios televisivos,
ou telemáticos dê a imagem dos atletas no jogo. Tá bom, gente? Aqui a gente está falando especificamente no jogo e em razão do jogo. 5% daquilo que o clube recebe e vai ser dividido por todos os atletas. Exemplo, vamos imaginar que seja 200 reais, 200 mil, 200 milhões, seja os 200 que forem, não importa a grandeza do valor. Temos 20 atletas em campo, contando com os que estão na reserva. Então vai dar 200 dividido por 20, vai dar 10 para cada um. Daquela partida, cada um vai ganhar 10, que serão pagos depois via repasse que é feito pelo Sindicato dos Atletas. Vocês vão ver aqui que na nossa conversa a gente vai usar até uma definição deles daqui a pouquinho, mas para não deixar ninguém em suspense, vamos tratar de uma decisão primeiro do Tribunal de Justiça do Paraná, um caso envolvendo o Atlético Paranaense, que fala do uso do direito de arena em relação ao uso do nome do jogador em transmissões de rádio. É uma decisão isolada, é uma decisão que bateu no STJ e voltou porque teve uma anulação e que dificilmente vai ser sustentada porque houveram mudanças na legislação. Essa legislação usada para essa situação é a Lei Pelé nos seus artigos 42, 42A e o artigo 160 da Lei Pelé, que, como vocês sabem, ou não, vão ficar sabendo agora, teve alterações depois pela Lei Geral do Esporte. Como vocês estão vendo aqui pela artigo 42 e 42A e parágrafo 2º do artigo 42, o que vai valer para o pagamento de direito de arena, volto a falar, fora essa decisão que está sob júdice ainda lá no Paraná, é a transmissão das imagens, as transmissões meramente sonoras de rádio, ou aquela que eu falei feita pela internet, aonde você fala a partida e fala o nome do jogador, não gera esse direito de arena. Mas, vamos aqui fazer uma pausa e um breve resumo. Direito de arena é o direito que o direito desportivo trouxe do direito de entretenimento, pelo qual se remunera os atores / jogadores pelo uso da sua imagem num evento, numa transmissão esportiva, seja na televisão, seja na internet. E vamos agora tratar um pouquinho da parte monetária, da parte financeira. Já explicamos que a gente pega os 5% referente àquela partida, divide esse 5 por todos os que estão disputando a partida e vai um valor X. Mas e esse valor X, Igor? Como é que funciona? Ele vai incorporar na remuneração? Ele não vai remunerar? Não vai incorporar na remuneração? Ele tem natureza civil? Ele tem natureza trabalhista? Como é que funciona esse negócio? O direito de arena é aquele proveniente da participação dos atletas profissionais nas transmissões desportivas. Esse direito, cuja regulamentação atual se apresenta na Lei Pelé, se iniciou em 1973 com a Lei dos Direitos Autorais, passando também pela Lei 8.672 de 93. Sua base legal tem como a impossibilidade da utilização de imagens de terceiros comercialmente sem obrigação de indenização. Tem como base maior o artigo 5º da Constituição Federal e o Código Civil na parte dos direitos da personalidade. Vejam aqui uma coisa extremamente interessante. O terceiro, empresa de televisão ou qualquer empresa que esteja no YouTube, porque vamos considerar que as grandes emissoras de TV podem não ter o direito de transmitir no YouTube por questões comerciais. Por questões comerciais você pode delegar esse direito a um terceiro. Exemplo, eu mesmo, se tivesse dinheiro, eu poderia comprar o direito de transmitir uma partida ao vivo e fazer a transmissão sobre ela. Esse terceiro, que não é o empregador, vamos deixar isso claro, tem o dever de pagar para usar as imagens de terceiros, no caso os atletas. Acho que aqui é importante a gente salientar, porque a gente já falou para aqueles que viram o vídeo sobre direito de imagem ou vão ver, que o direito da imagem da pessoa é personalíssimo. Tanto é que a Constituição Federal, como o Código Civil, me garante o direito de que ninguém possa usar a minha imagem sem a minha autorização expressa. Essa autorização a gente sempre fala que tem que ser expressa e por escrito e por um tempo pré-determinado. Entendemos que não pode ser por toda a eternidade, ok? Lembrando que
E aqui eu acho importante a gente destacar. A gente dá sempre como exemplo o futebol, porque infelizmente vivemos num país com monocultura esportiva. A gente entende que esporte no Brasil é só futebol, preferencialmente masculino de Série A. A gente esquece que existem as outras séries. E existe o futebol feminino, no qual eu acho que vocês já descobriram que a gente milita e trabalha bastante, aonde infelizmente dizem que as nossas clientes não podem receber direito de arena, porque em teoria a CBF e as federações repassam gratuitamente os jogos para as empresas de televisão e de internet apenas para divulgar o futebol feminino. Como se não tivesse o valor comercial, a presença em campo das atletas de seleção brasileira, das atletas medalhistas, tem que pagar sim. Se o clube não recebeu ou deixou de receber é outra história. Mas se está na televisão é porque aquele produto, e o futebol, o basquete ou o vôlei, seja o que for, é um produto, tem valor de mercado, e o terceiro, como dito no site do Sindicato dos Atletas, tem que pagar pela utilização da imagem das jogadoras, sim. Esse direito de arena ele tem uma característica de natureza civil. Então ele não se incorporaria ao salário, não se incorporaria na remuneração do atleta. Perfeito, então não vai incidir FGTS, não vai incidir um monte de coisa sobre isso. Sim, não vai, porque é uma natureza civil. Porém, contudo, entretanto, entendemos que, por ser uma situação que é relacionada ao contrato de trabalho, caso não venha a ser pago ou venha a ser pago em valor menor, caso o atleta queira discutir isso, ele irá discutir mediante ações na Justiça do Trabalho. Lembrando que o repasse dos direitos de arena é um direito dos atletas, que é efetuado por meio do sindicato dos atletas, cada um do seu estado. Apesar de ter uma natureza civil, para aqueles que trabalham aí no direito de família e processam jogadores de futebol ou têm interesse no tema, vale a pena pedir que seja calculada a pensão do filho também sobre o direito de arena que o atleta recebe. Porque não deixa de ser, essa discussão veio lá do passado, como a gente já falou, uma espécie de remuneração. Por isso é que houveram mudanças legislativas, doutrinárias, para dizer que não é remuneração e é direito civil, mas não deixa de ser referente ao contrato de trabalho deste atleta. Podemos ter o quê? Podemos e devemos ter a preservação do patamar econômico que aquele casal tinha. Os filhos não devem sofrer uma diminuição da sua condição de vida porque o pai não está presente e a verba de arena, em tese, é apenas de natureza civil. Quem for processar atleta pedindo verbas alimentares, peçam também sobre o direito de arena. Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigado.